Olá, meus queridos, muito bom dia, ou boa tarde, boa noite. Que Deus assim abençoe e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo, esteja dentro do teu lar, na tua casa, por aonde quer que você venha estar. Que essa paz venha estar contigo. Quero eu assim trazer uma palavra de reflexão ao seu coração nesse dia de hoje, para que você possa ouvir e entender e compreender a santa palavra de Deus. Esta palavra é uma palavra que nos ensina, que nos conduz, que nos capacita e que faz nós, todos os dias, a nos levantar da cama e a prosseguir e a não querer retroceder nem desistir. Mas Deus, ele tem uma palavra para você. E esta palavra se encontra no livro de Jó. O capítulo é o 2 e o verso é o 7. Que assim está escrito a palavra. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos seus pés até o alto da sua cabeça. Observamos que esta palavra é uma palavra da qual nós percebemos que Satanás, ele tem uma permissão, mas essa permissão foi dada por Deus para que Satanás viesse tocar em Jó. Quando nós observamos o capítulo 2 do verso 1, nós observamos que Satanás, ele vai se apresentar também ao Senhor juntos com os santos do Senhor. E o Senhor lhe faz uma pergunta para ele, da onde que ele vem. E ele diz, eu venho de rodear a terra, passear por ela. E o Senhor agora faz uma menção muito interessante, é que o Senhor ele vai dar testemunho de Jó. O Senhor ele vai apresentar a Jó e dizer, mas lá na terra, tu tem observado o meu servo Jó, um homem reto, temente que se desvia do mal. Em outras palavras, em outras traduções, vai dizer, ele vai se referir, vai dizer, Senhor, mas também, Satanás respondendo, mas também o Senhor tem cercado ele de tudo. Tudo que ele tem, ele é cercado, ele tem uma proteção. Então perceba que Jó, ele tem uma proteção de Deus. Mas Deus, ele conhece Jó de tal maneira que Jó, ele é temente a Deus e o Senhor é aquele que dá testemunho de Jó. E o Senhor permite que Jó venha passar uma situação muito difícil. Não para que Deus viesse conhecer a Jó, muito pelo contrário. Deus permitiu porque Deus já conhecia Jó. Deus já conhecia o tamanho, a tamanha da sua fé. Deus já conhecia quem era Jó e sabia que ele não ia retroceder. E Jó foi aquele homem que em pouco tempo recebeu tantas notícias ruins e perdeu seus filhos. Eu estou falando de 10 filhos. Eu estou falando de uma riqueza incontável. Eu estou falando de uma pessoa que era um grande empresário, um milionário, e de repente aquela pessoa perde tudo que ele tem. Ele perde tudo e agora ele vai perder a sua saúde, pois no verso 7, Satanás ele vai ter a liberdade de tocar em tudo que Jó tem e agora ele vai tocar no seu corpo. Ele vai tocar no seu corpo, da qual ele vai receber em si. Ele vai receber uma chaga maligna. Eu estou falando de uma enfermidade profunda. Eu estou falando de uma enfermidade por a qual ele se encontra em uma situação tão difícil que ele vai agora pegar caco de telha para se coçar. Jó ele é aquele que recebe tantas enfermidades no seu corpo e o seu corpo ele começa a padecer de tanto sofrimento, de tanta dor. Mas algo interessante é que o Senhor vai dizer, mas não toca na alma dele, você não toca na vida espiritual dele. Em outras palavras, perceba que Jó,
ele continua sendo temente a Deus. Ele continua obedecendo o Senhor. Jó foi aquela pessoa que recebeu tantas notícias ruins, mas ele não desistiu. E ele compreendeu que para tudo isso havia um grande propósito, por a qual ele vai se referir, que ele diz: nu eu vim para este mundo, nu também eu vou voltar. Ele entendeu que o mais importante era a sua alma, era a sua salvação. E quantas das vezes tem pessoas que passam 5%, 10% do que Jó passou, mas algumas pessoas pensam até em desistir, mas Jó passou por tudo isso e ele não desistiu da sua caminhada, da sua jornada, para que ele viesse retroceder. Muito pelo contrário, ele perseverou até o fim, ele seguiu em frente, ele não desistiu, mas ele permaneceu firme. E que muitas das vezes, há quantas pessoas querem desistir da jornada, da sua caminhada, mas contudo o Senhor está contigo, tudo é uma permissão de Deus nas nossas vidas. O interessante é que Jó, a Bíblia vai dizer que Jó ele tinha uma proteção tão grande que o inimigo não podia tocar em Jó. Mas Deus, o Senhor, ele tirou aquela proteção que Jó tinha para que o inimigo viesse tocar. Não para que Jó viesse perecer, muito pelo contrário. Para que Jó viesse ser uma pessoa a cada dia mais abençoado. No final da história de Jó, nós podemos perceber que Jó, ele teve de volta os seus filhos, não os mesmos, mas filhos com maiores, mais bonitos e mais fortes. Jó, no final da sua carreira, observe que Jó foi uma pessoa muito rico. Tudo que ele tinha, ele recebeu em dobro. Mas por que isso aconteceu? Porque Jó, em momento algum, ele retrocedeu, mas ele continuou entendendo que havia um grande propósito de Deus. Então não desista, não desanime. Há um grande propósito de Deus na sua vida. Permaneça firme. Mediante as diversidades e tudo que você venha estar passando, nesse momento, tudo há um propósito de Deus. Espera no Senhor com paciência. Seja firme, olha para frente, olha para trás jamais. Olha para frente, descubra novas coisas, traga na sua vida uma nova história e tenha certeza que Deus ele vai te abençoar de forma poderosamente. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor derrame graça, fortaleça cada dia para a glória do Senhor. Que Deus abençoe. Fica na santa paz do Senhor.